O mercado financeiro global está atravessando uma fase de ajuste bem pesado das bolsas de valores, devolvendo boa parte dos ganhos que vinham acumulando desde o ano passado. Em princípio, todo esse movimento seria reflexo da preocupação com relação à possibilidade de haver altas maiores dos juros nos Estados Unidos. Talvez uns três ajustes neste ano, diante de números melhores do mercado de trabalho, diante de riscos relacionados à inflação. Então, essa é a última justificativa para essa correção técnica de preços de ações que tinham subido demais, porque o fato é que as bolsas de valores vêm acumulando recordes sucessivos no embalo de uma liquidez muito forte, com juros baixos nas principais economias. Isso tem favorecido, inclusive, o mercado brasileiro. A bolsa liderou o ranking no ano passado, liderou o ranking das aplicações também no mês de janeiro, só que já se começa a avaliar a possibilidade de haver um ajuste um pouco mais prolongado do mercado global, exatamente por essa valorização exagerada. Isso falando das bolsas no exterior, porque aqui no Brasil, a bolsa, mesmo com essa alta forte que acumulou desde o ano passado, não conseguiu repor todas as perdas que teve durante o período recessivo. O mercado passou durante um bom tempo em queda, as ações perderam valor e hoje elas não conseguiram registrar uma correção, uma valorização em termos reais. Portanto, o mercado brasileiro ainda teria espaço para novos avanços. Agora, ele segue, claro, esse movimento internacional e a preocupação com relação aos juros dos Estados Unidos pode fazer com que os investidores comecem a buscar mais aplicações de renda fixa, investimentos em títulos americanos. Aí as bolsas, de modo geral, podem perder investimentos. E a Bolsa Brasileira entra nesse processo também, levando nas costas todas as preocupações com relação ao cenário doméstico. Nós estamos num ano de eleições, há dificuldades seríssimas em relação ao ajuste das contas públicas, há uma probabilidade muito grande de o governo não conseguir avançar com a reforma da Previdência. O Brasil já sofreu, inclusive, um novo rebaixamento da nota de avaliação de risco por causa da situação fiscal. Isso só ficou meio de lado na avaliação do mercado e não interferiu no movimento de bolsa ou mesmo do câmbio por causa dessa liquidez elevada no exterior, a busca por aplicações que potencialmente possam dar um ganho maior por parte de investidores no exterior. Agora, se passar essa fase de empolgação, se houver uma correção técnica de preços das ações de um modo geral, das bolsas de valores, e houver esse interesse maior por títulos americanos, o Brasil sai perdendo sim nessa corrida e aí pode sofrer também a influência desses fatores domésticos que eu citei, as incertezas em relação ao ajuste das contas públicas e das eleições, e eleições que serão importantíssimas deste ano, porque dependendo de quem sair vitorioso, nós teremos a definição das condições de a economia continuar no processo de reestruturação ou não. A necessidade de o futuro presidente ter esse compromisso com o reequilíbrio das contas públicas, com a implementação de reformas que possam estruturalmente garantir um crescimento sustentável para a economia brasileira. Então, é isso que se avalia hoje, se os mercados vão passar por um ajuste um pouco mais prolongado ou se a liquidez, que ainda é excessiva, se ela vai dar sustentação à retomada de um movimento mais positivo. E sempre fica a dúvida, claro, se os Estados Unidos, se o Federal Reserve, o Banco Central de lá, irá promover mesmo mais elevações da taxa de juros. Agora, sob novo comando de Jerome Powell, que disse que vai monitorar com muita atenção todos os indicadores de atividade dos Estados Unidos e o mercado de trabalho, para então tomar as decisões em relação aos juros. Pode ser que ele acabe optando também por um gradualismo, porque além de observar a possíveis impactos que a alta dos juros teria sobre a economia americana, qualquer dirigente do Federal Reserve sabe o impacto que uma decisão deles pode ter sobre o andamento do mercado global, como nós estamos vendo agora. Então, numa economia globalizada, os Estados Unidos sendo a principal economia, eles têm uma certa responsabilidade sobre esses movimentos em todo o mundo, porque uma reação mais negativa das principais economias de bolsas de valores pode acabar se revertendo também em efeitos negativos para o próprio mercado americano. Agora, paralelamente, nós também estamos vendo um ajuste pesadíssimo das bitcoins, das criptomoedas, porque vários países estão impondo
medidas restritivas à aquisição dessas moedas, à comercialização, por medo de bolhas e por medo também da falta de regulamentação do que isso possa representar. Houve problemas já no Japão e na Coreia do Sul de roubo do registro dessas moedas, ocasionando perdas pesadíssimas para instituições financeiras. Na Coreia do Sul houve inclusive a quebra da instituição. Então há um grande temor pelo fato de não haver regulamentação, de não haver lastro para essas moedas, delas poderem ser utilizadas inclusive para a criminalidade, para deixar por baixo do pano determinadas operações. Então elas já perderam 70% do valor em relação à máxima que foi registrada no ano passado. Então agora é acompanhar todas essas movimentações do mercado financeiro e lembrando sempre, bolsa de valores é uma aplicação de risco. Potencialmente há espaço sim para uma valorização do mercado brasileiro, mas ele está sujeito à interferência de todos esses fatores. E aí fica a preocupação quanto ao impacto dessa alta que está sendo registrada no dólar. Isso pode influenciar a inflação, se a inflação fica pressionada, influencia a política de juros do Banco Central.